Parte 4. Cerca de 10 homens fortes emergiram da floresta, formando um semicírculo ao redor da carruagem. Nenhum desses homens estava equipado exatamente da mesma maneira. Ainda assim, embora não fossem obras-primas, seus equipamentos não eram de má qualidade. Ficou claro que eles haviam escolhido suas armas a dedo. A maneira casual como discutiam o modo de lidar com seu alvo e em qual ordem o fazer soava como se já estivessem com sua presa na jaula. Na verdade, eles fizeram esse tipo de coisa inúmeras vezes no passado. Seria estranho caso sentissem alguma preocupação agora. Depois que Zack pulou do assento do condutor, ele correu para os homens que haviam aparecido. Antes de pular da diligência, ele havia cortado as rédeas para que o veículo não pudesse se mover. Quando apertaram o cerco, uma das portas laterais começou a abrir de frente para os homens. Os homens brandiram suas armas para que suas presas pudessem ver. Foi uma advertência sem palavras de que se não saíssem rapidamente, estariam em problemas. Em resposta, a porta se abriu. Uma mulher bonita se revelou sob a luz do luar. Os mercenários e bandidos reunidos riram grosseiramente e olharam para ela com olhos libidinosos. Ficou claro por suas expressões que ficaram completamente seduzidos. No entanto, uma pessoa entre eles foi pega de surpresa. Essa pessoa era Zack. Sua surpresa poderia ser resumida em 3 palavras. Quem era ela? Zack nunca tinha visto essa beldade antes, e ele tinha certeza que conduzia a diligência certa, mas o contraste entre a Milady e essa mulher o mergulhou em confusão, deixando-o sem palavras. Depois disso, apareceu outra linda mulher, vestida elegantemente como a primeira. A dúvida começou a florescer nos rostos dos homens. Seus alvos deveriam ter sido uma herdeira que não sabia como o mundo funcionava, assim como um mordomo velhote. E então, uma garota que poderia ser considerada pré-adolescente apareceu e suas dúvidas desapareceram. Seu cabelo prateado reluzia sob o luar e seus olhos vermelho-carmesim exibiam um brilho sedutor. Os bandidos só puderam suspirar após ver tantas beldades juntas. Ficaram incapazes de reunir palavras para qualquer elogio. Nesse momento, até mesmo sua luxúria bestial se encolheu diante da beleza digna da realeza. Shalltear sorriu lascivamente enquanto se banhava nos olhares encantados dos homens. Ela avançou desprotegida diante deles e então disse: Senhores, obrigada por virem até aqui por mim. Posso saber quem é seu líder? Posso negociar com ele? Você quer negociar? O homem pintado como líder parecia ter recuperado o juízo após o encontro com essas mulheres bonitas, e então caminhou para a frente. Perdão pelo mal-entendido. Eu só disse que queria negociar para tirar algumas informações de vocês. Me desculpe por isso. Quem são vocês? Shalltear olhou para Zack, que havia feito a pergunta. Você deve ser o Zack, não é? Eu o darei de presente a Solution como prometido. Poderia fazer o favor de sair daqui? Alguns dos bandidos procuraram uma resposta, mas só encontraram confusão nos rostos um do outro. No entanto, um deles falou. Você até que tem um corpão para uma garotinha, hein? Daqui a pouco vai soltar uns gemidinhos gostosos por mim. O bandido que estava parado na frente de Shalltear estendeu a mão para tatear seus grandes seios, que não correspondiam à sua idade. E então, o som de algo caindo no chão foi ouvido. Não me toque com sua mão imunda, por favor. O homem, estupefato, olhou para o braço que agora estava sem a mão, e depois de um momento de atraso ele gritou. Minha mão! Minha mão! Que choradeira! Você só perdeu uma mão. Você é mesmo um homem? Shalltear casualmente moveu uma de suas mãos enquanto murmurava baixinho, e a cabeça do homem então caiu por terra. Como ela havia cortado a cabeça dele? Cadê as armas? Ele só via as mãos dela. O pesadelo diante deles dificilmente parecia real. Os bandidos ficaram aterrorizados. Nada disso fazia sentido lógico. Foram incapazes de reagir sob o impacto desse tremendo choque. No entanto, o que viram em seguida os levou de volta aos seus sentidos. O sangue fresco jorrando das partes cortadas do corpo se movia como se tivesse vontade própria, reunindo-se acima da cabeça de Shalltear e formando uma esfera de sangue. Shalltear e companhia sabiam que esse era o efeito da habilidade reserva de sangue. No entanto, a primeira coisa que esses bandidos sem noção pensaram ao ver essa habilidade desumana foi: ela é um usuário de magia! Qualquer um que entendesse magia deveria ter sido capaz de dar um aviso mais preciso. Usuária de magia era um termo muito amplo que se referia a muitas classes, e os meios para lidar com cada uma eram variados.
Em particular, pode-se pensar em Shalltear, que só usava um vestido, como uma usuária de magia arcana, ou talvez até uma usuária de magia espiritual. Contudo, nada disso seria preciso. Pode-se concluir, então, que nenhum deles conhecia a magia. Ao perceber isso, Shalltear olhou desinteressadamente para esses bandidos em pânico, que desesperadamente levantaram suas espadas contra ela. Que chatice! Limpem essa bagunça. Só poupem esse e aquele ali, entendido? Sim, Shalltear-sama. As noivas vampiro esperando atrás de Shalltear de ambos os lados deram um passo à frente, e uma delas deu um soco no rosto de um bandido que tentara atacar Shalltear, o que o jogou para longe. Seu punho parecia tão duro quanto uma barra de metal. Os bandidos foram arremessados longe, fazendo parábolas no ar, acompanhados pelo som de algo parecido com um estouro de balão. Todos os tipos de fluidos corporais, sangue, matéria cerebral e outros, explodiram de seu crânio. O sangue brilhou sob o luar, dando ao horrível uma bela aparência. Mais da metade da cabeça do bandido voou, e o cérebro rosado se espalhou pelo crânio quebrado. Puxado pela gravidade, o cadáver do bandido rolou para o chão com um grande baque. Esse som foi um sino inicial que encheu os bandidos de terror e Shalltear de prazer. Zack sorriu rigidamente enquanto observava a cena na frente dele. Era uma visão realmente horrível. Ele quis vomitar quando sentiu o cheiro do sangue que vinha da carnificina diante dele. Os homens tinham as mãos e os pés arrancados como folhas de papel. Seus crânios estouravam como romãs maduras entre o aperto de mãos delicadas. Uma armadura de peitoral foi arrancada e uma mão apunhalou a barriga agora exposta. Quando foi retirada, vários metros de intestino reluzente e escorregadio foram trazidos junto. O fato de que a vítima ainda estava viva depois disso demonstrava bem a resiliência dos humanos. Um homem estava se contorcendo no chão, tentando fugir mesmo com as duas pernas quebradas. Objetos de cor branca, seus ossos, projetavam-se através de sua pele e carne. Ele estava desesperadamente tentando se arrastar com as mãos, lutando para se afastar da fonte desse horror, querendo permanecer vivo por apenas mais um momento. A linda menina olhou para o homem rastejando a seus pés, e sua risada estridente caiu sobre ele. Como as coisas haviam acabado assim? Zack pensou o máximo que pôde. Mesmo que alguém tentasse florear esse fato, o mundo ainda seguia o princípio da alimentação dos fortes sobre os fracos. Era absolutamente natural que os fortes oprimissem os fracos. Afinal, mesmo Zack já havia feito isso. Porém, seria certo os fortes irem tão longe e fazerem tanto? Claro que não. Ele não podia aceitar pessoas sendo mortas de formas tão cruéis. O que ele deveria fazer? O inimigo estava simplesmente optando por não o atacar. Mas se ele tentasse fugir, provavelmente fariam algo para que não pudesse fugir novamente. Alguma dor lancinante, por exemplo, ou quebrar seus membros. Zack tateou a roupa, procurando sua espada curta escondida. Por que sua espada era tão pequena? Como ele poderia resistir a esses monstros capazes de arrancar os braços de homens fortes sem esforço? O que ele havia feito para elas? Ele nunca tinha pensado em fazer nada para esses monstros. Zack se abraçou, como se tentasse esconder sua presença. O rítmico ranger dos dentes de repente lhe pareceu extremamente irritante. O que aconteceria se aqueles monstros o ouvissem e fossem atrás dele? Ele tentou se conter, mas seus dentes não o obedeceram e continuaram rangendo. Falando nisso, que tipo de pessoa eles eram? Zack não as reconhecia de lugar algum. Enquanto se afundava em pensamentos... Zack-san, veio por aqui. Uma voz doce e gentil veio de trás dele, completamente em desacordo com o cenário cruel à sua frente. Zack olhou com medo para trás e viu sua contratante parada diante dele. Sua expressão não combinava com a herdeira arrogante e exigente que ele conhecia. Se estivesse calmo bastante, ele poderia ter se sentido desconfiado sobre isso. Mas Zack, que havia sido levado à confusão por esse mundo bizarro e que fedia a sangue, não tinha mais energia para suspeitar de mais nada. O que são esses monstros? Zack lamentou. Sua voz falhava enquanto se dirigia a Solution, e a filha endieirada da nobreza que não sabia nada do mundo. Por que não me disse que estava trazendo esses monstros com você? Certamente, se ele soubesse disso antes, as coisas não teriam terminado assim. A vadia diante dele era responsável por essa cena assustadora. Não fique aí calada! Desembucha! É tudo culpa sua!
Ansiedade e terror se combinaram para impulsioná-lo para a frente, e Zack, furioso, não podia mais suportar seus sentimentos. Ele estendeu a mão para pegar Solution pelo colarinho e sacudiu-la grosseiramente. Compreendo. Por favor, venha comigo. Você vai me salvar? Não, só pensei que poderia entretê-lo nessa situação. Uma mão pálida como marfim e fria como gelo agarrou-se a Zack, e em seguida, Solution se adiantou, levando-o para um lugar isolado. Mesmo que eu já tenha permissão, Seba-sama não gosta de ver esse tipo de coisa, então eu prefiro fazer isso à distância. Ele não tinha ideia do que ela estava falando. Ainda assim, Zack achava que se estivesse sozinho, poderia haver uma chance de que ele pudesse sobreviver. Zack fingiu não ouvir os gritos horríveis vindo de trás dele. Não havia nada que ele pudesse fazer. Zack era fraco demais. Ele não poderia salvar seus companheiros, que eram muito mais fortes que ele. Não seja bruto comigo, eu imploro. Se possível, eu gostaria que fosse gentil. Me faria muito feliz. Atrás da diligência, Solution falou baixinho para Zack, e então acenou para ele arqueando as costas, como se quisesse abrir o vestido. Zack, ao ver isso, ficou boquiaberto. O que ela estava fazendo? Zack olhou para Solution como se ela fosse uma espécie de criatura exótica. As mãos de Solution não pararam enquanto ele pensava, e por isso, Zack, completamente confuso, perguntou: O que está fazendo? O que você acha? Com isso, Solution facilmente arrancou o corpete que a envolvia. Como se esperasse por aquele momento, seus seios firmemente presos apareceram. Eram voluptuosos, firmes e macios, e sua pele parecia vagamente translúcida sob o luar. Zack engoliu sua saliva, dada o espetáculo diante dele. Vá em frente, faça as honras. Solution empinou seus seios, como se convidando ele a acariciá-los. Você quer que eu... Zack se esquecera de si mesmo enquanto se fixava no corpo diante dele. Era tão bela. Esse era o corpo mais belo e mais feminino que Zack já tinha visto em sua vida. De todas as mulheres que Zack conheceu, a mais bela até então foi uma que pertencia a uma caravana que ele atacara. No entanto, quando chegou a vez dele, a garota já estava tão exaurida e ferida que mal conseguia mover um músculo. Ela ficou imóvel, apenas abrindo as pernas como um sapo. Mesmo assim, isso não diminuíra nem um pouco sua beleza. Para sua felicidade, a garota diante dele era ainda mais bonita, e ela não estava indiferente como a outra garota. O desejo acendeu as chamas da luxúria de Zack, e um fulgor começou a pulsar em meio à sua virilha. Ofegando como um cachorro, ele apalpava o corpo de Solution. Era tão suave, como um toque de seda. Zack não conseguiu mais se conter e agarrou os belos seios de Solution. E então, toda sua mão afundou. Zack pensou por um momento que o corpo dela era tão macio que parecia que toda a mão dele estava dentro dela. Mas quando ele olhou para a mão, percebeu que não era esse o caso. A mão de Zack havia literalmente afundado no corpo de Solution. O quê? Que merda é essa? Zack gritou de surpresa e tentou puxar a mão de volta, mas não conseguiu movê-la. Não apenas não saía, mas também era sugada para dentro. Parecia que haviam muitos tentáculos contorcendo-se dentro de Solution, que haviam se agarrado à mão de Zack e o estavam sugando. O belo rosto de Solution não mudou, mesmo sob essas circunstâncias estranhas. Ela simplesmente observou Zack em silêncio. Sua expressão era de uma cientista observando um animal de laboratório cuja alguma substância química letal havia sido injetada, misturando um frio desapego com curiosidade e excitação. Ei, pare! Me solte agora! Zack fechou a mão em um punho e a moveu com toda a sua força contra o belo rosto de Solution. 1, 2, 3 vezes. Zack moveu-se com força total, socando com força e sem se importar se seu punho seria ferido. Apesar de um homem adulto atacá-la com todas as suas forças, aquele rosto bonito permaneceu imóvel. Nada parecia machucá-la. Em vez disso, Zack ficou assustado com o que sentiu quando a atingiu. Essa sensação era como dar um soco em algo macio, como água ou geleia. Em circunstâncias normais, deveria ter havido alguma resistência ao seu soco, mas ele não achava que tivesse atingido o osso. Não era isso que um humano deveria sentir ao bater em outro humano. A cena irreal da carnificina atrás dele, que ele havia esquecido devido à sua excitação, de repente passou por sua mente. Zack reprimiu o impulso de gritar, e eventualmente ficou claro para ele.
A mulher mostrando os seios diante de seus olhos também era um monstro. Você finalmente percebeu? Então, vamos começar a parte divertida, sim? Enquanto ela disse isso, uma dor como um esfaqueamento de centenas de agulhas irradiou de sua mão presa. Ah! Agora eu estou dissolvendo a sua mão. Zack não conseguiu entender essas palavras frias devido à agonia que o dominava. Isso não estava mais no domínio de sua compreensão. A verdade é que eu gosto muito de ver as coisas se dissolverem. Por isso achei que foi uma feliz coincidência quando você disse que queria estar dentro de mim, Zack-san. Ah, seu monstro maldito! Vai pro inferno! Lutando contra a dor, Zack sacou sua espada curta enquanto gritava para ela. Então, ele forçou a facada no lindo rosto de Solution. No entanto, o corpo de Solution ondulou. Toma isso! Zack imediatamente percebeu que tinha sido muito apressado. O que aconteceria ao esfaquear a superfície de um lago com uma espada curta? O máximo que aconteceria seriam ondulações. E foi isso que aconteceu. Solution encarou Zack a fundo, com a espada curta ainda saindo de seu rosto, e gentilmente disse: Sinto muito, mas sou resistente a ataques físicos, então um golpe como esse não pode me prejudicar. Vou começar a dissolvê-lo, tudo bem? Um cheiro ocre irritou suas narinas, e a espada curta caiu do rosto de Solution. A lâmina estava dissolvida pela metade. Assim como ela disse, seu lindo e imaculado rosto permanecia sem um arranhão diante de seus olhos. Que droga é você? A agonia em sua mão estava se espalhando lentamente pelo resto de seu braço, mas o medo da morte iminente anulou essa dor. Por isso Zack fez sua pergunta, mesmo enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. No entanto, a resposta o fez querer enfiar os dedos nos ouvidos para negar a realidade. Eu sou uma slime do tipo predatório. Como o tempo é limitado, vou precisar engolir você de uma só vez. Os braços de Zack foram puxados para o corpo de Solution. Tão forte era a sucção que Zack não pôde resistir, mesmo que fosse capaz de fazê-lo. Pare! Me poupe! Alguém me ajude, por favor! Zack chorou e implorou, mas a força que o atraía para o corpo de Solution ainda era muito forte, o suficiente para que um ser humano não pudesse resistir. Seus braços, seus ombros, todo o seu corpo foi devorado continuamente. Lilia! Com aquele último grito, o rosto de Zack foi sugado pelo corpo de Solution. E assim, o homem foi engolido inteiro, como se fosse uma vítima de uma anaconda. Depois de alguns minutos, não havia mais sobreviventes. O lugar estava fedendo à morte. Não, um homem ainda sobrevivia. Ele tinha botado a língua para trabalhar enquanto se agachava perto dos pés de Shalltear, lambendo seus sapatos de salto alto. Ele estava limpando com a língua a massa encefálica que havia sujado os sapatos depois que Shalltear esmagou o crânio de um bandido sob seus pés. Shalltear olhou com satisfação para seus saltos agora limpos. Bom trabalho! Então, de acordo com o nosso acordo, eu não tirarei sua vida. O homem, com feições assustadas, se retraiu como uma tartaruga. E então olhou para Shalltear com uma expressão agradecida em seu rosto e a agradeceu repetidas vezes. Shalltear olhou com carinho para o homem que parecia um filhote de cachorro e após isso estalou os dedos. Pode drenar ele. Uma vez que as duas noivas vampiros chegaram ao seu lado, o homem finalmente entendeu o que aquelas palavras significavam. Os mortos-vivos tecnicamente estão ainda meio vivos, então eu não estava mentindo para você. As noivas vampiro cravaram os dentes com entusiasmo em sua vítima, e Shalltear olhou com um canto do olho para o homem, enquanto sua força vital era drenada. Ela virou-se para Solution, que estava reorganizando o colarinho bagunçado enquanto saía de trás da diligência, e disse para ela. Ah, já acabou? Sim, fiquei bastante satisfeita. Sou profundamente grata à senhora por isso. Não precisa fazer cerimônia. Somos servas de Nazarick, afinal. Falando nisso, aquele humano se divertiu? Ele está se divertindo até agora. A senhora gostaria de ver? Eu posso? Então mostre-me. Quero dar uma olhadinha bem rápida. O braço de um homem subitamente brotou do rosto de Solution, acompanhado por um mau cheiro que machucava as narinas. A fonte do odor era esse braço. Seus músculos estavam seriamente dissolvidos depois de serem expostos a um poderoso ácido. A reação do sangue de dentro dos músculos e do ácido criava gotas de fumaça espessa.
O braço se debateu como se tivesse emergido da superfície de um lago, lutando desesperadamente para se agarrar a alguma coisa. Com a contração muscular, sumos fluíam dos músculos expostos. Perdão, eu não sabia que ele ainda estava tão cheio de energia. Solution se tornou uma visão bizarra quando ela se curvou em desculpas com o braço do homem ainda saindo de seu rosto. E então, sorrindo, ela empurrou o braço de volta para dentro de si mesma, e logo depois o braço agitado foi completamente dragado para dentro dela. É incrível como você consegue engolir um homem inteiro e agir como se nada tivesse acontecido. Obrigada. O seu elogio significa muito para mim, Shautir-sama. Isso não é externamente visível, mas o interior do meu corpo é originalmente vazio. E como sou uma criatura desse tipo, talvez algum efeito mágico me proporcione essa habilidade. Oh, é mesmo? Sei que pode parecer intromissão demais da minha parte, mas quando ele vai morrer? Caso a senhora deseje, eu posso secretar um ácido mais forte para matá-lo imediatamente. Mas como é raro capturar algum humano que realmente queira estar dentro de mim, eu realmente gostaria de desfrutar dele por um dia inteiro, se possível. Eu não escutei nenhum grito. Você corroeu a garganta dele com ácido? Não, se eu tivesse dissolvido a garganta dele, ele poderia sufocar por não conseguir respirar. Por isso, inseri parte do meu corpo nele para suprimir a voz, e também tem o efeito de evitar maus cheiros. Estou muito impressionada. É difícil achar seres com a sua atitude de prestar atenção aos brinquedinhos e também brincar com eles o máximo possível. Aliás, pode corroer lugares específicos com seus ácidos? Tipo corroer só uma pequena área do corpo dele? Sim, é uma tarefa fácil de se realizar. A prova disso são os pergaminhos, poções e outros itens mágicos dentro do meu corpo. E o fato de que esses itens ainda estão intactos. Eu poderia me mover livremente mesmo se a senhora entrasse dentro do meu corpo, Shautir-sama, embora eu tivesse que pedir-lhe para que não se movesse muito. Slimes predatórios são realmente incríveis. Vamos brincar juntas da próxima vez. O que me diz? Sim, eu não vejo problemas com isso. Embora, onde vamos pegar nossos brinquedinhos? Shautir sorriu alegremente quando encontrou Solution olhando para as noivas vampiras atrás dela. Não seria uma má escolha, mas eu quero esperar até que alguém tente nos invadir. Depois implorarei ao Ainsama para entregá-los a nós. Quando isso acontecer, será uma honra se a senhora os dividir comigo. Eu gostaria de engoli-los até o peito e expor o que sobrar. Isso deve dar uma sensação bem interessante. É uma ótima ideia. Diga-me, você se dá bem com a nossa interrogadora? Se refere a Neuronista Sama, a oficial especial de coleta de inteligência? Lamentavelmente não. Eu não consigo entender o sentido estético daquela criatura. Shautir planejou continuar, mas foi interrompida por uma voz vindo de trás dela. Solution, terminei aqui. Podemos sair a qualquer momento. Seba chamou do banco do condutor. Ele havia substituído as rédeas. Entendido. Estou indo então. Shautir-sama, embora doa meu coração sair, permita-me me despedir. Shautir olhou para Solution enquanto ela corria de volta para a diligência, e depois para Sebas, que estava sentado no lugar do condutor. Então vamos nos separar por enquanto, Sebas. Se está dizendo isso, significa que já descobriu o esconderijo dos bandidos? Mas é claro, nós os invadiremos depois e procuraremos por qualquer pessoa interessante que possa saber algo que agrade ao Ainsama. Caso contrário, tudo será uma perda de tempo. Compreendo. Foi um prazer viajarmos juntas, Shautir-sama. Estou ansiosa por aquilo que combinamos. Espero encontrá-la em Nazarick em breve. Claro. Agora, se me dão licença,